Imagine um planeta onde um punhado de super ricos tomou posse da maior parte da infraestrutura econômica e social em escala global. Ela se apossou dos chamados objetos de propriedade intelectual e tomou para si a maior parte dos recursos do subsolo da Terra. Ela privatizaria o universo, mas por azar não tinha tecnologia para explorar o espaço sideral. Um dos ideólogos que serviam a esse grupo, Klaus Schwab, em seu livro O Grande Reset, descreveu de forma relativamente suave os eventos que estavam por vir neste planeta. E uma das etapas de tudo isso foi a privatização da natureza. Vamos ver como isso aconteceu. No final de 2021, saiu um artigo assim na publicação Natural News. Megacorporações globais começam a tomar terras agrícolas nos Estados Unidos para interromper a produção de alimentos sob o pretexto de combater as mudanças climáticas. Estamos falando de empresas que começarão a oferecer serviços ecossistêmicos. Os ecossistemas são fábricas naturais que absorvem dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, tratam águas residuais poluídas e, como resultado, produzem oxigênio e água potável limpa. Além disso, preservam a biodiversidade e os códigos genéticos de milhões de espécies de animais e plantas. Esses códigos genéticos serão muito necessários em breve para os super ricos resolverem suas questões nas áreas de biotecnologia e engenharia genética. Sob o discurso adocicado de que a propriedade de ninguém ou a propriedade nas mãos de sujeitos irresponsáveis cria riscos de destruição dos ecossistemas, estão sendo criados agentes econômicos de um novo tipo que devem ser validados por nada menos do que a Bolsa de Valores. Esses agentes receberam o nome de empresas de ativos naturais. Eles devem se tornar estruturas comerciais e obter lucro por meio da venda de bens e serviços ecossistêmicos, como absorção de gases de efeito estufa, oxigênio e água limpa. Quanto ao patrimônio genético presente em um ecossistema privatizado, empresas biotecnológicas e outras podem utilizá-lo adquirindo uma licença para a respectiva propriedade intelectual. Apenas empresas de ativos naturais podem ser proprietárias de informações genéticas e outros dados sobre flora e fauna selvagens. Os demais são só usuários, ainda assim pagando. Imagine um planeta onde ouvir um passarinho na floresta só é possível por assinatura do Amazon Nature. No site da Bolsa de Valores de Nova York, a NUSE, já existe uma página dedicada às empresas de ativos naturais. Vamos ler. As NAC vão refletir o valor intrínseco e produtivo da natureza e fornecer meios de poupança baseados em ativos vitais que estão na base de toda a nossa economia e tornam possível a vida na Terra. Exemplos de ativos naturais que podem se beneficiar da estrutura das NAC incluem paisagens naturais como florestas, zonas úmidas e recifes de corais, assim como terras produtivas como fazendas. No mesmo site, já calcularam que o potencial comercial dos ativos naturais é de 125 trilhões de dólares por ano na forma de bens e serviços ecossistêmicos globais, como sequestro de carbono, biodiversidade e água limpa. Compare esse número com o fato de que todo o petróleo e gás do mundo, em 2020, foram vendidos por apenas 4,6 trilhões de dólares. Já foram desenvolvidas metodologias para medir os indicadores ambientais dos NAC e convertê-los em valores monetários. Entre elas estão, por exemplo, a venda de serviços ecossistêmicos e capital natural. Esses indicadores vão complementar os tradicionais de desempenho das empresas. A Bolsa de Valores de Nova York, no quarto trimestre de 2021, preparou os padrões de listagem e informações contábeis para a NAC e os encaminhou para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Espera-se que no início de 2022, a SEC aprove os documentos apresentados e, em 2022, os primeiros NAC sejam lançados na Bolsa. Tudo começa com a aquisição de terras que possuem potencial para gerar serviços ecossistêmicos. NAC é uma empresa sustentável que possui direitos sobre serviços ecossistêmicos produzidos por terras naturais, produtivas ou híbridas. Terras naturais são aquelas não afetadas por atividades econômicas ou humanas, ou seja, intocadas. Já terras produtivas estão em uso atualmente.
Predominantemente, são terras agrícolas. Elas podem ser requalificadas da produção agrícola para a prestação de serviços ecossistêmicos. Terras híbridas, que possuem áreas do primeiro e do segundo tipo. Uma série de bilionários já começou a comprar terras, iniciando o acúmulo de capital natural e convertendo seus ativos financeiros virtuais em ativos físicos. Nos Estados Unidos, o principal comprador de terras costuma ser chamado de Bill Gates, o maior proprietário de terras agrícolas da América. No total, Gates possui cerca de 242 mil acres em todo o território dos Estados Unidos. Isso equivale a quase 100 mil hectares. Apesar disso, Gates não é o maior dono de terras nos Estados Unidos. O primeiro lugar entre os bilionários que se especializam na compra de terras naturais pertence ao magnata da mídia, John C. Malone, com 2 milhões de acres de fazendas ou florestas. Em segundo lugar, está o fundador da CNN, Ted Turner, com 2 milhões de acres predominantemente de áreas selvagens. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, acelera seus investimentos em terras. Esses magnatas de sobrenomes famosos estão sempre visíveis, mas o principal é feito discretamente. Afinal, um dos iniciadores de toda essa ideia de vender a natureza na Bolsa de Valores através da ANAC não é outro senão a Fundação Rockefeller. Entre outros investidores na transformação da natureza em um ativo de mercado, está também o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o qual a Fundação Rockefeller trabalha na criação de moedas digitais de bancos centrais e identificadores digitais biométricos. Claro, a Fundação Rockefeller não divulga abertamente seu interesse nesse processo de transformar a natureza em mercadoria. Tudo é disfarçado com palavras como desenvolvimento sustentável, proteção da natureza, bem-estar ecológico. Todas essas operações específicas o clã Rockefeller pratica há bastante tempo. Desde os tempos da Standard Oil, eles aprenderam a planejar e executar seus planos com cautela, mas de forma eficaz. Mais de um século atrás, em 1911, o tribunal reconheceu a Standard Oil de John Rockefeller como um monopólio e a empresa teve que se dividir. Mesmo assim, ela manteve o controle dos preços e as subsidiárias da empresa ainda dominam o mercado de petróleo atualmente. Após a divisão, o governo permitiu que os acionistas da Standard Oil recebessem ações das 34 empresas. Isso significava que cada uma das empresas tinha acionistas proprietários que deveriam competir entre si. Na prática, havia poucos incentivos e os acionistas seguiam atuando juntos, influenciando os preços do petróleo. As atividades deles, após a divisão, ficavam praticamente sem controle. Isso foi facilitado pela influência de Rockefeller sobre os presidentes dos Estados Unidos, William Taft e Thomas Wilson. A fortuna de Rockefeller, que possuía um quarto de cada uma das 34 novas empresas em 1913, foi estimada em 19. Ele era o homem mais rico do mundo. Agora, vamos avançar 100 anos e citar estas linhas eloquentes do relatório da Fundação Rockefeller. Durante a pandemia, líderes nacionais em todo o mundo aumentaram seus poderes e impuseram regras e restrições rigorosíssimas, do uso obrigatório de máscaras à checagem de temperatura em entradas de locais públicos, como estações de trem e supermercados. Mesmo depois que a pandemia passou, essa vigilância mais autoritária sobre os cidadãos e suas atividades permaneceu e até se intensificou. Para se protegerem da disseminação de problemas cada vez mais globais, desde pandemias e terrorismo transnacional até crises ambientais e o aumento da pobreza, líderes de todo o mundo passaram a governar de forma mais rígida. Essas são palavras de um relatório de 2010 chamado Cenário para o Futuro da Tecnologia e do Desenvolvimento Internacional, preparado pela Fundação Rockefeller. Alguns, não sem razão, acreditam que isso não é apenas uma previsão precisa para o futuro, mas sim um projeto cujo preparo levou uma década inteira. E em 2020, ele finalmente foi colocado em prática. Mas que tipo de relatórios a Fundação Rockefeller está publicando agora, nos dias de hoje? No fim de abril e início de maio, a Fundação Rockefeller lançou o relatório Um em Tudo, Plano de Ação para Financiar Vacinações e Crescimento Sustentável. Em junho, saiu mais um relatório,
Plano de Ação Atualizado para a Vacinação Global. Todos esses relatórios espalham pânico, afirmando que, para salvar a humanidade, é necessária uma vacinação universal, que deve abranger pelo menos 80% da população do planeta. Constata-se que a maior parte da humanidade vive em países com níveis tão baixos de bem-estar que as pessoas não têm condições de se vacinar. Não há recursos. Apela-se aos líderes dos países ricos do Ocidente e organizações financeiras internacionais para buscar recursos e ajudar bilhões de desamparados a se vacinarem. Mas o que motiva o interesse da Fundação Rockefeller na vacinação universal? Há duas razões principais. A primeira é o dinheiro. Robert Kennedy, sobrinho do presidente americano John Kennedy, assassinado em 1963, escreve em seu artigo que as principais estruturas que podem ser consideradas como iniciadoras e organizadoras da grande reinicialização que começou são justamente as de Rockefeller e George Soros. Robert Kennedy escreve sobre o cartel que dominou toda a América: Big Oil, King Coal e Big Pharma, os titãs do cartel da fraude e da autoridade. Em sua traição mais ousada e implacável, esse cartel provocou o suicídio da humanidade e do nosso planeta. O plano de negócios deles é uma ameaça real à humanidade, escreve Robert Kennedy. Os Rockefeller estão em todos os três componentes do cartel. John Rockefeller Jr. conseguiu destruir a indústria farmacêutica tradicional, que era baseada em produtos naturais, substituindo-os por produtos da petroquímica. Ele revolucionou a indústria farmacêutica por meio da colaboração com o Terceiro Reich e a IG Farben. No final das contas, Rockefeller conseguiu o controle acionário da IG Farben, que depois se transformou na Bayer, o conglomerado químico-farmacêutico alemão. Robert Kennedy conclui assim: hoje, o Império Rockefeller, em conjunto com o JP Morgan Chase, continua a possuir metade da indústria farmacêutica nos Estados Unidos. A segunda razão é o controle. O clã Rockefeller já está se transformando há quase 100 anos. Идеям по контролю за демографическими процессами. David Rockefeller, Sênior, tornou-se, no final dos anos 1960, o criador do Clube de Roma, que tinha como objetivo fundamentar cientificamente a necessidade de conter o crescimento e, posteriormente, reduzir gradualmente a população. Temos uma série exclusiva sobre o Clube de Roma, recomendamos assistir. Enquanto isso, lembramos que nos relatórios do Clube de Roma foi definida como ideal uma população mundial de 1 bilhão de pessoas. Todos os demais são considerados supérfluos. E mais, antes do Clube de Roma, desde o distante ano de 1930, a fundação prestava apoio financeiro ao Instituto Kaiser Wilhelm em suas pesquisas de antropologia, hereditariedade humana e eugenia. No Terceiro Reich, passaram das pesquisas acadêmicas sobre eugenia para experimentos práticos em seres humanos. A Fundação Rockefeller financiou pesquisas raciais, mesmo depois que ficou claro que elas estavam sendo usadas para preparar o extermínio de judeus, ciganos, eslavos e outros sub-humanos considerados inferiores. O apoio dos Rockefeller às pesquisas eugênicas continuou mesmo após a adoção, pelo Terceiro Reich, das leis raciais de Nuremberg em 1935, condenadas pela Liga das Nações. Mas será que tudo isso não diz respeito à Fundação Rockefeller? É apenas uma organização de caridade que cuida da saúde de todos na Terra, dando mais atenção aos mais pobres. O que você viu não tem relação com o nosso planeta, mas com outro. Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. E até os próximos episódios no canal Cramola.